7h38, minha gente, vamos continuar falando de campanha eleitoral, vamos tentar continuar projetando o dia 30 de outubro, quando 156 milhões de eleitoras e eleitores vão às urnas, ou estão aptos, para irem às urnas. Nem todos vão, evidentemente, para escolher entre Lula e Bolsonaro quem será o presidente da República a partir de 1º de janeiro de 2023. Um terceiro mandato para Lula, que deixou o segundo no dia 31 de dezembro de 2010, ou um mandato renovado, o segundo mandato para Jair Bolsonaro. O professor Rafael Cortes está aqui com a gente mais uma vez, gentilmente atende a CNN Brasil. Tudo bem, professor? Bom dia, hein? Bom dia, Colombo, Stephanie, todo mundo que está ouvindo o CNN. Prazer estar conversando com vocês. Prazer é nosso, professor. Professor, na avaliação do senhor, do dia 3 de outubro, aquela segunda-feira, quando começou o segundo turno, até agora, nós passamos para um segundo turno com uma vantagem de Lula, mas menor do que aquela projetada pelos institutos de pesquisa. Alguma peça se moveu, pelo menos naquilo que a gente consegue enxergar de maneira tão forte que possa já ter provocado algum movimento no humor do eleitorado? Ou seja, já aconteceu algum movimento que decisivamente prejudica ou ajuda a campanha de Lula ou Bolsonaro? Colombo, acho que aconteceu sim, né? Acho que primeiro no âmbito das elites políticas, né, nos acordos desenhados nessa transição do primeiro para o segundo turno, tiveram mudanças importantes, anúncios bastante relevantes, seja para a campanha do presidente Bolsonaro, seja para a campanha da oposição, do ex-presidente Lula. Enfim, acho que para aqueles, por exemplo, no caso da campanha petista, que buscavam algum sinal de frente ampla, acho que esse eleitorado conseguiu enxergar esse sinal por meio aí dos acordos desenhados, sejam aqueles mais próximos, como o caso da senadora Simone Tebet, seja só anúncio de voto de nomes importantes do debate político nacional. Por outro lado, a candidatura do presidente Bolsonaro também conseguiu apoio importante para os governadores, vem anunciando algumas medidas que podem melhorar a avaliação do governo até a realização do segundo turno, de modo que a gente tem fato novo para o eleitor digerir e pensar na sua escolha no segundo turno. É claro, Colombo, que não vai ser nenhuma mudança muito radical, né? São mudanças, de fato, gradativas. A história mostra que tem uma resiliência importante entre o primeiro e o segundo turno do ponto de vista do eleitorado. Mas como é uma campanha muito apertada, qualquer pequeno movimento pode fazer diferença. Eu acho que um dado importante é a gente analisar esses movimentos pensando se o eleitor vai ou não comparecer às urnas, né? A taxa de comparecimento pode ser fundamental para esse resultado final. Pois é, professor, meu bom dia também para o senhor. É sempre muito bom te ouvir aqui no Novo Dia. Eu queria saber se vale tudo, porque justamente por conta dessa eleição tá tão decidida nas minúcias, nos detalhes, que a gente tem visto muitos golpes e golpes duríssimos, né? Abaixo da linha da cintura, jogando os dois lados, né? Jogando fora das quatro linhas. Que avaliação o senhor faz desse tipo de conduta, né, desse tipo de postura dos candidatos, que não é novidade, mas está muito pior do que a gente viu em pleitos anteriores, e até da justiça, do nosso corpo jurídico mesmo, para evitar que isso aconteça e punir os casos que já aconteceram até aqui? Stephanie, bom dia. A sua pergunta, na verdade, é essencial de todo esse debate, né, porque traz questões não só do resultado eleitoral, mas, sobretudo, do que a campanha vai deixar de legado para o sistema político brasileiro, né? E eu acho que aqui a gente tem que fazer um certo alarme, mas eu acho que é um alarme muito justificado, porque, basicamente, a gente espera que as eleições nas democracias, elas respeitem o mínimo de competitividade, né? Isso significa tomar conta das candidaturas governistas, né? É o governo quem tem o poder na mão, que tem potencial de quebrar instituições, de romper instituições em nome da busca pelo voto, né? E eu acho que, nesse sentido, é bastante preocupante o que tem acontecido no Brasil na eleição de 22. O governo, pelo fato de estar atrás nas pesquisas, o candidato
a reeleição do presidente Bolsonaro atrás, isso tem aumentado o nível de tensionamento com uma série de instituições dentro do Estado, ou seja, para buscar voto, né, estão deixando um equilíbrio que possivelmente no futuro vai nos tirar de eleições que a gente chama de competitiva e minimamente justas. Acho que esse é um dado importante. A outra parte, Stephanie, que me parece da sua pergunta, tem a ver um pouco com a forma de comunicação, o uso das redes sociais, fake news, e que de fato tem aumentado bastante, e a justiça eleitoral não tem se mostrado suficiente para controlar esses riscos, né? É muito difícil fazer oposição a essa máquina de produção de matérias, enfim, de um discurso muito difícil de ser controlado. Então, de fato, é uma eleição muito polarizada e que deixa aí uma preocupação importante, pensando no equilíbrio democrático brasileiro. Senhor, hoje os dois candidatos estarão no Nordeste, né? Alagoas e Sergipe na agenda do ex-presidente Lula e na agenda do presidente Bolsonaro, Pernambuco. O presidente Bolsonaro não tem nenhum palanque estruturado no Nordeste. A última esperança dele era o palanque da Raquel Lira, que foi ao segundo turno, é a líder nas pesquisas de intenção de voto lá em Pernambuco, mas ela disse que é neutra, que o negócio dela é Pernambuco, não vai discutir Bolsonaro, Lula e nenhum aspecto da eleição nacional. O que Bolsonaro precisa fazer para tentar virar votos no Nordeste ou pelo menos diminuir a distância de 12 milhões de votos que o ex-presidente Lula colocou sobre o adversário? Por outro lado, Lula dedicou boa parte dos eventos dele desta semana aqui ao Sudeste, né? Ele esteve em Campinas, no interior de São Paulo, que deu vitória ao Bolsonaro. Esteve na região metropolitana de São Paulo, onde algumas cidades ficaram lá, outras cá. Foi ao Rio de Janeiro ontem, perdeu por 11 pontos no estado do Rio de Janeiro. Qual é o trabalho que Bolsonaro tem de fazer no Nordeste e Lula tem de fazer no Sudeste, cada um procurando aí um virar o jogo e o outro, pelo menos, manter a liderança do primeiro turno, professor? Colombo, no fundo, é aquele grande equilíbrio que a gente tem nas eleições presidenciais, né? O PT muito bem no Nordeste, uma vantagem muito expressiva, e aí esse equilíbrio aqui no Sudeste, que é uma região poderosa em termos de eleitorado, né, acaba sempre, quando o PT vem se dando essa vantagem, né? Foi mais ou menos o que a gente viu no primeiro turno. Agora o desafio das candidaturas é quebrar um pouco esse equilíbrio. A tarefa do presidente Bolsonaro, olhando para o Nordeste, me parece que não deve se traduzir em grandes ganhos eleitorais na região, né? Acho que o principal caminho para tentar minimizar a vantagem petista é pela política social. A gente vê que o Auxílio Brasil e programas de transferência de renda têm um peso importante, né? O governo tentou fazer isso ao longo do primeiro turno, obteve um resultado relativo, né? Há uma melhora na avaliação do governo, mas isso não se transformou em votos, né? Acho que tem um pouco também aí o peso pessoal da figura do ex-presidente Lula no Nordeste, mas eu não vejo muita alternativa para a campanha bolsonarista no Nordeste. Acho que o grande desafio e o caminho que pode eventualmente gerar essa virada é aumentar o desempenho do bolsonarismo aqui no Sudeste. E é por isso que o ex-presidente Lula intensifica as suas passagens aqui nesses grandes eleitorados, que basicamente ele tem que garantir algum equilíbrio na região que responde por mais de 40% do eleitorado, especialmente São Paulo, né? São Paulo acabou decepcionando em termos de resultados eleitorais, então a ideia aqui da campanha petista é empatar o jogo para poder, pela vantagem no Nordeste, se sair vencedora. Professor, muitíssimo obrigada mais uma vez. A gente conversou com o Rafael Cortez, que é cientista político e professor do IDP. Sempre um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Stephanie, Colombo. Um bom dia a todos.